Alunos, continuando a nossa aula de legislação, eu vou dar alguns exemplos que também o Conselho Nacional de Técnica e Radiologia também pode lançar algumas legislações dentro da própria categoria. Um dos exemplos é a Resolução Conter número 6, de 31 de maio de 2006, que ela dispunha sobre a reformulação do Código de Ética Profissional das técnicas radiológicas. Quer dizer, havia um Código de Ética até 2006, né? E depois, em 2011, veio surgir um outro Código de Ética através de uma outra resolução, que é esse o que vocês devem ter visto na aula de ética anteriormente. Bem, além dessa portaria, nós também temos outras, quer dizer, outras resoluções, desculpem, do CONTE, que é a CONTE número 4, que estabelece a periodicidade do Congresso dos Profissionais de Técnicas Radiológicas. Quer dizer, né, a radiologia ela também faz congressos para discutir a profissão, os novos parâmetros dessa profissão, os caminhos que ela tem para seguir e uma série de outras questões. Então, esses congressos eles têm periodicidade e são organizados pelo Conselho Nacional dos Técnicos em Radiologia. Bem, agora nós vamos falar um pouco, só para a nível histórico, né? A portaria 453 de 1998, ela foi, como está escrito aqui embaixo, vocês vão ver, revogada pela resolução RDC número 330 de 20 de dezembro de 2019. Então, a nível de história, vamos ver sobre o que ela tratava. A portaria 453, né, ela tratava das diretrizes de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico, né, e exigia, né, que os serviços promovessem a implantação de um programa de garantia de qualidade. Né? E esse programa de garantia de qualidade era para não só os serviços executados pelos técnicos, mas também pelas pessoas físicas, quer dizer, os CDIs, Centros Diagnósticos de Imagem, como eles deveriam ser construídos a nível de segurança, o isolamento que deveria ter sido, não se poder colocar mais de um equipamento de raio-x ou qualquer outro equipamento que emitisse radiações ionizantes no mesmo espaço, na não execução de dois exames ao mesmo tempo, dentro também de um mesmo espaço, a questão de como ficaria a situação das grávidas trabalhadoras, por que menores de 18 anos não também poderiam estar executando esse tipo de serviço e assim vai. O que praticamente, de certa forma, é reproduzido também na resolução RDC 330 de 2019. Mas antes de entrar nisso, nós vamos falar de uma coisa chamada direitos trabalhistas, né? Porque também é uma legislação que vai estar aferindo o trabalho dos técnicos. O que são direitos trabalhistas? Bem, direito do trabalho ou direito laboral é um conjunto de normas jurídicas que vão reger as relações entre empregados e empregadores. E ele é consolidado pela CLT, Consolidação das Leis Trabalhísticas ou Consolidação das Leis do Trabalho. Né? E então, né, ela vai surgir também como uma autêntica expressão do humanismo jurídico que se configurou na época getulista, lá atrás, em 1939, né, que há bastante tempo atrás, e também visava o quê? Estabelecer uma plataforma de direitos básicos para os trabalhadores, que esses que não tinham esses direitos naquela época, distante na história de nosso país. Bem, a carga horária do técnico em radiologia. Em decorrência
do disposto no artigo 14 da Lei 7.394, os técnicos em radiologia têm direito à jornada de especial de 24 horas semanais ou 4 diárias de segunda a sábado. Isso está configurado na lei que regula a profissão. Então, essa carga horária, ela, por si só, ela deveria e tem que ser respeitada. Bem, o piso salarial do técnico em radiologia foi alterado no Código de Ética atual. Antigamente, seria 2 salários mínimos, né, regionais, mais 40% de insalubridade e risco de vida. Mas, atualmente, o técnico, por conta do Código de Ética colocado, mesmo lançado pelo Conter, ele agora tem que discutir, negociar o seu salário dentro da média regional da região que for o salário. Então, isso muda um pouco a coisa. Mas a insalubridade e risco de vida ainda é uma garantia que ele tem. Então, mas antes de saber disso, o que é insalubridade? Serão consideradas atividades e operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, expõe os empregados a agentes nocivos à sua saúde. Quer dizer, toda vez que você vai ter um trabalho que ele possa causar um mal à sua saúde ou por risco à sua integridade física, então o seu trabalho será considerado um trabalho insalubre, né? A eliminação ou neutralização da insalubridade ocorrerá: 1. Com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância em que a pessoa não possa correr nenhum tipo de risco, ou com a utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador que diminuam a intensidade do agente agressivo. Isso tudo configurado no artigo 192 da legislação da Lei Trabalhística, ou Lei do Trabalho, que diz o seguinte: o exercício do trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção adicional, respectivamente de 40%, 20% e 10% do salário mínimo da região, segundo se classifique nos graus máximo, médio ou mínimo. A insalubridade foi regulamentada pela norma regulamentadora número 15 por meio de 14 anexos. Os equipamentos de proteção individuais, quer dizer, os EPIs, são dados pela norma regulamentadora número 6, o que é um limite de tolerância que a gente falou ali com relação à insalubridade, né? É a concentração ou intensidade, né, máxima ou mínima relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, o que não causará dano ao trabalhador durante a sua vida, ou que, desculpa, que não causará dano ao seu trabalhador durante a sua vida laboral. Quer dizer, é o limite até onde você pode trabalhar sem riscos. O agente classificam os agentes, quer dizer, esses agentes que podem ser por riscos à saúde do trabalhador, esses agentes eles podem ser classificados como agentes químicos, físicos ou biológicos, né? Os químicos, a gente pode ter um exemplo, chumbo, né? Físicos, exemplo, calor, radiação, né? E biológicos, exemplo, doenças infecto-contagiosas, como a gente está vivendo hoje em dia, né? Com o Covid-19. Bem, a caracterização e a classificação da insalubridade da PEAD, segundo o Ministério do Trabalho, far-se-ão sempre através de perícia, a cargo de um engenheiro do trabalho ou médico do trabalho, registrados no Ministério do Trabalho. O direito do empregado ao adicional insalubridade ou da periculosidade cessará com a eliminação do risco à saúde e à integridade física. Mas veja bem, olha só como é que a coisa é diferente para o técnico em radiologia. A insalubridade para o técnico em radiologia ela é de acordo com o artigo 16 da lei que rege a profissão, né? Então, que faz jus a um adicional de insalubridade de 40%, que incidirá sobre 2 salários mínimos. Esse pagamento, por estar previsto na lei, ele é compulsório. Quer dizer, não importa o salário que você receber, você vai ter que receber 40% em cima do seu salário de insalubridade e risco de vida.
né? Ainda que citado profissional, opera equipamentos que não emitam radiação. Bem, agora vamos ver a fatídica resolução, né, RDC 330, essa que eu acabei de vocês, né, quer dizer, ontem já mandei para o zap da turma, né, que ocupou o lugar da portaria 453. Bem, em dezembro de 2019, foi criada a RDC número 330 em 20 de dezembro de 2019. Com que objetivo? Né? Que ela vai fazer o quê? Praticamente, ela vai adotar algumas medidas para proteção e segurança dentro da área da radiologia. Então, um dos primeiros objetivos que antes desse documento, o controle ele era realizado, né? Pela portaria 453 de 1998. E também ele foi publicado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né? Não foi o CONTER, por exemplo, que propôs essa resolução, né? Ela resolve, então, adotar uma resolução que vai, né, praticamente estabelecer os requisitos sanitários para a organização e funcionamento do serviço de radiologia diagnóstica, regulamentar o controle das exposições médicas, ocupacionais e o público decorrente do uso de tecnologias radiológicas, diagnósticas ou intervencionistas. Esta resolução ela vai se aplicar a todas as pessoas, jurídicas ou físicas, quer dizer, tanto os profissionais quanto os CDIs, que é Centros Diagnósticos de Imagem, que pode ser dentro de um hospital, quer dizer, aquela ala de radiologia, ala de exames por imagem, ou a própria uma clínica que vai fazer esses serviços. Então, elas serão consideradas pessoas jurídicas, já o profissional, pessoas físicas. A referida resolução ela é composta por 5 capítulos e 87 artigos, portanto, ela é bastante ampla. Ela é bem menor do que a portaria 453, a nível de artigos e a nível de um conteúdo muito detalhista que tinha a portaria, mas ela também não deixa de ser ampla e detalhista também, apesar de ser menor. Bem, no capítulo 1, disposições iniciais. O que é isso? Bem, vai falar do objetivo e da abrangência dessa resolução, né, como visto no ponto 3 desse resumo, né, e das definições dessa resolução. Exemplo, né, das definições. Bem, em atenção primária, a estratégia de organização da atenção à saúde voltada para responder de forma regionalizada, contínua e sistematizada a maior parte da necessidade da saúde da população. O que é atenção primária? É justamente aquele tipo que vai tentar evitar que as pessoas venham a adoecer. Isso entra muito dentro do trabalho da radiologia, que é o quê? Uma fase que é diagnóstica, mas também tem uma fase que também seria, né, para o diagnóstico e prevenção. Também a atenção secundária, formada pelos serviços especializados a nível ambulatorial, hospitalar, com densidade tecnológica intermediária entre a atenção primária e terciária, historicamente interpretada como procedimentos de média complexidade. É quando, de repente, a pessoa já apresenta algum quadro que precisa receber um tratamento, mas não é uma coisa que vai levar essa pessoa provavelmente à morte, né? E também a atenção terciária é um conjunto de terapias e procedimentos de elevada especialização, organiza procedimentos que envolvem alta tecnologia, alto custo, como, por exemplo, oncologia, cardiologia, transplantes, traumatortopedia e neurocirurgia. Quer dizer, são aquelas incidências que podem até levar ao óbito do paciente, caso ele não receba tratamento adequado ou a tempo. Bem, entre outras, também trata que o serviço de radiologia diagnóstica ou intervencionista contemplam os serviços de radiodiagnóstico médico e odontológico, serviços de diagnóstico por imagem, serviços de radiologia intervencionista e de hemodinâmica, incluem os serviços de radiologia médica e odontológica de mamografia, de fluoroscopia, de tomografia e de ultrassonografia e de ressonância nuclear. O capítulo 2 vai falar dos requisitos gerais, quer dizer, seção 1,
da estrutura organizacional, quer dizer, de como deve ser a organização, por exemplo, de um CDI, né? De como ele deve ser executado os serviços de radiologia. Um exemplo, no artigo 4, ele vai falar que o serviço de radiologia diagnóstica, o intervencionista, deve implementar a estrutura organizacional, usa o desenvolvimento de segurança e de melhoria contínua da qualidade da estrutura dos processos e dos resultados. Já no artigo 5º, também no nosso exemplo, os serviços de radiologia diagnóstica ou intervencionistas devem implementar, no mínimo, os seguintes programas, além dos exigidos nas demais normativas aplicáveis. Quer dizer, um programa de garantia de qualidade, em que o profissional vai ter que ser devidamente preparado, os equipamentos devem funcionar adequadamente, tem que ter tanto do profissional quanto as questões de segurança do paciente, e o objetivo é principalmente a segurança desse paciente. Segundo, programa de educação permanente para todos os profissionais. Quer dizer, todo profissional de radiologia ele vai ter que estar constantemente se reciclando. E segundo, a RDC 330, anualmente seria o período, né, dessa praticamente dessa educação permanente, dele estar se reciclando também para ele poder estar atualizando os seus conhecimentos. 3. Programa de proteção radiológica, quando o serviço utilizar radiações ionizantes para fins diagnósticos ou intervencionistas, né? E executadas de modo que a magnitude das doses individuais, o número de pessoas expostas e a probabilidade de exposições acidentais sejam tão baixas quanto razoavelmente execuíveis, levando-se em conta fatores sociais e econômicos, além das restrições de doses aplicadas. Quer dizer, eles vão chegar nessa resolução, vão dizer todos os parâmetros como, né, de como que deve ser o nível de tolerância de cada radiação, o ponto-chave para a execução dos serviços e tudo mais. Subseção 1 vai falar dos requisitos específicos e de infraestrutura. Quer dizer, essa subvenção vai tratar das especificações das construções de um CDI. Né? Todos os parâmetros a fim de manutenção dos princípios de segurança do serviço, tipo isolamento da área, não poder colocar mais de um equipamento de raio-x por sala, quer dizer, todos esses parâmetros de como ele deve ser construído e também, claro, as documentações necessárias para poder implantar esse CDI vão estar expostos dentro dessa resolução, dentro dessa subvenção. A subseção de gestão de pessoal e do programa de educação permanente. Quer dizer, essa subseção trata de como o serviço tem que ser realizado, designando o responsável legal, né, a ser denominado responsável radiologista, que pode ser um físico com especialização em radioterapias ou um tecnólogo atualmente, que também pode agora, a partir de então, se tornar um responsável técnico. E também, esse técnico ele vai ter que fazer também um responsável pela proteção radiológica, né? E, claro, esse responsável técnico vai ter que ter também um substituto legalmente infundido, quer dizer, uma pessoa que tenta assumir caso ele não esteja podendo estar em um período assumindo aquela parte. E também, o responsável pela proteção radiológica também vai ter que ter um substituto legal, quer dizer, uma pessoa que também tem a mesma formação e tudo mais, com plena capacidade para substituí-lo caso ele não possa executar um período a sua função. Né? Também, essa subseção vai tratar das capacitações e treinamentos inicial e periódicos com frequência mínima de anual. Quer dizer, anualmente, cada clínica vai ter que levar os seus técnicos para fazer uma atualização dos seus conhecimentos, preparar uma capacitação para que eles possam estar reciclando ou então pagar para que essa capacitação seja feita. A subseção 3 vai falar da gestão dos documentos, quer dizer, essa subseção vai tratar especificamente da documentação para implementação de um CDI e que possibilite um rastreamento para efeito de vigilância
sanitária que está muito bem engendrada, porque se faltar algumas inspeções, a vigilância sanitária vai ver que está faltando e vai poder chegar e fazer o quê? O seu papel. Fiscalizar se as coisas estão andando dentro dos termos pré-definidos. A subseção 4, os requisitos para a desativação dos serviços de equipamento. Por exemplo, o equipamento que for velho, ficou obsoleto, e uma clínica vai querer dispensar esse equipamento. Ele não pode simplesmente pegar e jogar fora. Existem todos os parâmetros de como isso deve ser feito, vai ter que ser preparada toda uma documentação para onde ele, como é que ele vai ser descartado e tudo mais. Quer dizer, não é uma coisa tão simples. Então, tudo tem um objetivo, vai ter que ser para uma empresa que esteja realmente qualificada para fazer isso, quer dizer, é uma coisa que precisa de uma gestão. E, claro, sempre sob a supervisão da Anvisa. Bem, no seu artigo 18, né, vai dizer logo que a desativação do serviço de radiologia diagnóstica, como eu falei, deve ser previamente comunicada à autoridade sanitária competente, informando o destino e a guarda dos equipamentos e assentamentos, inclusive dos históricos ocupacionais, conforme especificado nesta resolução e nas demais normativas aplicáveis. Quer dizer, tudo tem que ser devidamente documentado e acompanhado. Seção 2 das atribuições de responsabilidade. Esta subseção ela vai tratar das responsabilidades do responsável da proteção radiológica em relação à execução do serviço, manutenção em relação com a vigilância sanitária. Quer dizer, vai dizer como ele deve atuar, quais são os caminhos que ele deve tomar para executar o seu papel como responsável pela proteção radiológica. Também da responsabilidade dos membros da equipe quanto à ciência das normas dessa resolução. Quer dizer, a execução das atividades conforme as normas, rotinas, protocolos de procedimentos operacionais estabelecidos. Quer dizer, essa resolução ela vai estar regendo toda a ação dentro de um CDI. Toda a ação que um técnico de radiologia vai estar fazendo, que o tecnólogo, que o responsável pela proteção radiológica, que o todos eles têm obrigações específicas e devidamente pré-definidas por essa lei. Bem, seção 3 do Programa da Garantia de Qualidade. Quanto a isso, a resolução vai dizer no seu artigo 24 que os serviços de saúde devem implementar um programa de garantia de qualidade que contemple, no mínimo, o gerenciamento das tecnologias, dos processos e dos riscos inerentes ao serviço de radiologia diagnóstica ou intervencionista. Quer dizer, tem que estar com tudo bem ajustado. Então, todo o programa de garantia de qualidade significa que o profissional ele tem que ter uma boa preparação, que o equipamento funcionando adequadamente, que a sala de execução do serviço esteja dentro dos parâmetros de segurança, que os dispositivos como o dosímetro tem que estar funcionando bonitinho para que tudo possa estar dentro das adequações. A subseção 1 do vai tratar da sujeição ao regime de vigilância sanitária e do regulamento segundo a Anvisa. Quer dizer, tudo vai estar sujeito a uma fiscalização. Trata também quanto à obediência das normas aplicáveis e das instruções dos fabricantes. Quer dizer, todo equipamento ele vai vir com instrução do fabricante, tipo manutenção preventiva. Vai estar lá os parâmetros de como essa manutenção preventiva vai ser feita para que esse equipamento funcione o tempo de vida para o qual ele se destina, para que ele não quebre antes do tempo, para que ele não perca a aplicabilidade antes daquilo que está pré-definido pelas empresas. Para fins de garantia de qualidade, também está escrito que o serviço de radiologia diagnóstica ou intervencionista deve realizar testes de aceitação e constância, além de manutenção preventivas e corretivas, conforme estabelecido nos demais normativas aplicáveis, de manter relatórios, laudos arquivados no serviço. Quer dizer, quando houver fiscalização, eles vão cobrar esses relatórios de como tudo está andando dentro das adequações. Bem, do gerenciamento dos processos de trabalho. O artigo 34 vai dizer que os procedimentos de radiologia ou intervenção devem ser realizados por profissionais
legalmente habilitados para a atividade. Quer dizer, ele tem que ter, além da formação, registro no conselho e tudo mais. E também, no artigo 36, diz que o serviço de radiologia diagnóstica ou intervencionista deve assegurar que sejam utilizadas as técnicas e equipamentos adequados em todos os procedimentos radiológicos realizados. Então, tudo tem que ser utilizado dentro dos conformes. Subseção 3, do gerenciamento de riscos. No artigo 39 dessa resolução, vai descrever que o Serviço de Radiologia Diagnóstica ou Intervencionista iria implementar medidas para o aprimoramento constante dos procedimentos radiológicos e do gerenciamento dos riscos inerentes à tecnologia utilizada. Exemplo tirado do artigo 40 dessa resolução. Vai dizer que os CIMIA devem contemplar o planejamento, execução, avaliação e intervenção contínuos na estrutura, nos processos e no resultado dos serviços de radiologia diagnóstica ou intervencionista. Parágrafo 2º. Os serviços de radiologia diagnóstica ou intervencionista pode utilizar a estrutura de comitês, comissões, gerências, coordenações ou núcleos já existentes para o desempenho dessas atividades. Quer dizer, tudo deve ser praticamente, tem que ter uma pessoa responsável, tem que ter um gerenciamento para que as coisas andem como devem andar. Seção 4 do Programa de Proteção Radiológica. Então, na subseção 1, vai falar dos princípios gerais da proteção radiológica. Vai tratar do quê? Vai tratar do dever de se implementar esse programa de proteção radiológica de modo a garantir que a exposição do paciente aos riscos inerentes, né, de cada tecnologia seja a mínima necessária para garantir a segurança do paciente e a qualidade esperada das imagens e procedimentos. Quer dizer, um bom serviço para o risco, mas também não se pode perder a qualidade das imagens que serão executadas no procedimento. Exemplo, também eles falam que quando uma profissional estiver grávida, para as mulheres grávidas, né, devem ser observados os seguintes requisitos adicionais. A gravidez deve ser notificada ao responsável legal pelo serviço ou profissional formalmente designado por ele, tão logo seja contratada. Quer dizer, tanto a profissional quanto quando grávida, também deve tomar os devidos cuidados de como esse exame tem que ser executado. Outra coisa, idade versus trabalho. No artigo 47, coloca peremptoriamente que menores de 18 anos não podem trabalhar com raio-x diagnóstico ou intervencionista. Quer dizer, ninguém pode se formar ou entrar abaixo dos 18 anos num curso, porque menor de 18 anos, ele jamais poderá trabalhar, né, dentro do serviço de radiologia. Subseção 2 das medidas de proteção radiológica. As medidas de prevenção que devem contemplar, segundo o artigo 50, né, uma avaliação contínua das condições de trabalho, né, quanto aos aspectos de proteção radiológica. Então, quer dizer, vai ter sempre que se estar avaliando se tudo está correndo dentro dos parâmetros estabelecidos. Então, tem que ter uma avaliação constante de se tudo está agindo na devida segurança, sim ou não. Essa é sempre a pergunta que vai ter que ser feita. Bem, 2. Ambientes em áreas livres, supervisionadas ou controladas segundo as características das atividades desenvolvidas em cada ambiente. Existem as sinalizações radiológicas e todas essas sinalizações deverão estar expostas, né, para poder dizer o que está sendo feito nos locais, qual tipo de intervenção vai ser feita, se está sendo feita a intervenção naquele momento ou não. Né? 3. Sinalização das áreas supervisionadas e controladas com barreiras físicas de proteção radiológica e de controle do acesso a esse ambiente. Quer dizer, vai ter locais que só pessoas devidamente autorizadas poderão entrar. A subseção 3 das medidas de proteção, de controle e proteção radiológica. No artigo 55, as medidas de controle de proteção radiológica elas devem contemplar a implementação do programa de garantia de qualidade conforme estabelecido nesta resolução e demais normativas aplicáveis e nas instruções dos fabricantes.
2. Implementação de normas, rotinas, protocolos, procedimentos operacionais e equipamentos que permitam a utilização de radiações ionizantes com qualidade e segurança. E o uso de equipamentos de individual. Mesmo se o técnico não utilizar, vai ter que ter na clínica o EPI específico para o trabalho que ele vai fazer. Subseção 4, das medidas de vigilância e monitoramento em proteção radiológica. O artigo 62 vai falar que as medidas de vigilância e monitoramento e proteção radiológica devem contemplar 1. A verificação da adequação aos níveis de exposição aos limites toleráveis estabelecidos nesta resolução. Quer dizer, todos os procedimentos, né, tem que estar dentro dos limites. Toda a exposição que o paciente deva ter, ou a exposição para gerar imagem, tem que estar dentro dos limites propostos nesta resolução. 2. A monitoração dos indivíduos ocupacionalmente expostos. Quer dizer, não só pacientes, mas também o técnico, ele também tem que, de vez em quando, estar fazendo avaliação de se ele em algum momento, alguma exposição além do limite de tolerância. Então, isso também tem que ser sempre acompanhado e verificado. Capítulo 3, dos serviços complementares e suplementares e do comando remoto de equipamentos. Né? O que é isso? Né? Comando remoto de equipamentos são aqueles critérios para a opção por procedimentos T-radiológico, devem ser sempre os benefícios de segurança do paciente. Existem alguns exames em que praticamente o paciente vai estar lá e você, por exemplo, como é que é o nome mesmo? Às vezes me foge o nome dos procedimentos, mas pode deixar que eu já vou lembrar. Né? Não é mamografia, não é raio-x, também não. Qual seria? Vamos tentar descobrir. Bem, praticamente, o que eu estava falando é justamente isso. São aqueles exames que você não vai estar na sala. Tem o exame que você vai estar do lado de fora e o paciente vai estar lá dentro. Né? E você vai estar controlando o equipamento, não dentro do equipamento, mas fora dele. Né? Eu esqueci o nome. Tem até curso para isso. Não é ressonância magnética, não. É o outro. Né? Quem descobrir, quem sabe, pode ganhar até o serviço de radiologia, o serviço de radiologia diagnóstica intervencionista que realiza procedimentos radiológicos por meio de comando remoto e equipamentos devem dispor de uma infraestrutura tecnológica apropriada ao armazenamento, manuseio, transmissão, confidencialidade e privacidade de dados. Quer dizer, muitas vezes você vai fazer o exame e esse exame vai ter que ser enviado via internet para o médico, se ele for da mesma rede médica que você, estiver tudo entre intranet ou internet. Mas só que os parâmetros para o mídias vai ter que ter todo o dispositivo de segurança para que se evite que essa imagem ela não caia numa rede não apropriada e caia ao domínio público quando não deve ser, porque deve ser respeitada a privacidade do paciente. E mesmo assim, para fazer esse tipo de coisa, tem que pedir ao paciente a autorização para que possa essa imagem ser veiculada. Me lembrei o nome do equipamento que você vai fazer fora também. Prover acesso de estudos além de informações de clínicas adicionais necessárias para o procedimento radiológico. Por exemplo, às vezes tem um médico que ele solicita e isso vai ter que ser discutido, ele vai ter que mandar a imagem para outros médicos para poder ter um outro olhar, para ampliar a visão diagnóstica. Então, tudo isso vai ter que ter todo um controle para respeitar a privacidade do paciente. Tem, assegurar também isso, os direitos do paciente, a informação ao termo de consentimento assinado para a transmissão desses dados. Né? Características técnicas e compatibilidade das estações remotas de trabalho, além de manter documentos comprobatórios de cumprimento de requisitos dispostos nesta resolução e nas demais normativas aplicáveis nas estações. A seção 3 vai falar dos fornecedores dos serviços de manutenção da assistência técnica de equipamentos do controle de qualidade e de proteção radiológica terceirizados.
Bem, no artigo 77 vai falar que os serviços de saúde, né, mecanismos para garantir que os fabricantes, importadores, distribuidores, as empresas prestadoras de serviços de manutenção, assistência técnica de equipamentos, controle de qualidade e proteção radiológica, atendam os requisitos estabelecidos nesta resolução e nas demais normativas aplicáveis. 2. Assegurem suas equipes técnicas estejam legalmente habilitadas, qualificadas, cientes dos requisitos de desempenho e de segurança dos equipamentos utilizados. 3. Assegurem que os equipamentos e dispositivos utilizados nos testes de avaliação, nas instruções de uso do fabricante e nas demais normativas aplicáveis. 4. Registrem todos os serviços de intervenções executados no sistema de radiologia diagnóstica intervencionista, contendo no mínimo a identificação do serviço de saúde e dos equipamentos. Quer dizer, todas as pessoas que trabalham na manutenção, na construção de equipamento, na avaliação desses equipamentos, eles têm que estar com a formação adequada, tem que ser devidamente documentado. Por exemplo, se compra-se um equipamento novo, ele vai ter que vir no seu manual dizendo todas as especificações que ele tem, e essas especificações têm que estar dentro dos parâmetros da Resolução 330. É isso que diz praticamente essa parte. O capítulo 4 vai falar das proibições e restrições. No artigo 78, vai estar dizendo que nenhum indivíduo pode administrar intencionalmente radiações ionizantes em seres humanos ou equipamentos de radiologia, a menos que seja, primeiro, legalmente habilitado. Ele tem que ter a formação de técnico ou tecnólogo em radiologia, ele tem que estar com registro no conselho para poder estar devidamente legalizado e habilitado também, ou esteja em treinamento sob supervisão direta do profissional legalmente habilitado. Ou quando ele está no estágio, ele pode também fazê-lo, mas vai ter que estar sob a supervisão de um técnico. Você tem uma posição que não possa ser justificada. Por exemplo, nenhum técnico vai fazer algum exame radiodiagnóstico sem uma requisição médica. Se você for participar de uma pesquisa para o mestrado de algum médico, vai precisar de exame radiológico, coloquem você nessa pesquisa, na bioética, por exemplo. As pessoas que forem sofrer os processos das radiações ionizantes vão ter que estar enquadradas, vão ter que dar sua permissão para o procedimento e estar com conhecimento, vai ter que mostrar a solicitação, não se pode fazer nenhum exame dentro dessa área. Capítulo 5, das disposições finais e transitórias, quer dizer, o fechamento da resolução, que vai dizer que dizem respeito à reavaliação das instalações e equipamentos implicando em novos prazos, quer dizer, vão reavaliar os equipamentos, sempre vai ter que ter praticamente essa avaliação para ver se vai poder consertar, e se consertar esse equipamento, quanto tempo mais ele vai poder durar para poder estar utilizando e tudo mais. Vai ter os adendos e comentários finais referentes ao cumprimento da resolução. Gente, praticamente, a resolução 330 ela é muito nova, quer dizer, ela chegou em dezembro de 2019, nós estamos praticamente no começo de 2020, estamos em maio, e nós estamos aprendendo juntos. Espero que esse resumo, esse estudo que eu fiz, possa auxiliá-los no conhecimento dessa normativa. Eu devo estar enviando para o Zap de vocês a sua avaliação de legislação e vão ter até segunda-feira que vem para poder fazer essa avaliação. Abraços e beijos no coração de todos.